O tema desse vídeo vai muito além da tragédia que ocorreu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que começou por volta das 7h30 do dia 2 de setembro e transformou em caos e destruição a primeira instituição científica do Brasil. Essa tragédia também é reflexo de muitos outros problemas brasileiros, que estão profundamente atrelados à nossa sociedade. O caso evidencia não só a falta de manutenção e vigilância no que deveria ser considerado um lugar tão importante, mas também o descaso político dos governantes brasileiros a respeito do patrimônio científico-cultural do país. Neste ano de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro completou 200 anos de existência. Antes de ser museu, era o Palácio de São Cristóvão, que serviu de residência para a família real portuguesa de 1808 a 1821, além de ter abrigado a família imperial brasileira, de 1822 a 1829. Inclusive, foi lá que a princesa Leopoldina, casada com Dom Pedro I, assinou a Declaração de Independência do Brasil, em 1822. Em seu interior, possuía diversas peças da realeza, como mobília, brasões e emblemas. O museu continha mais de 200 milhões de itens em seu acervo, sendo um dos principais locais onde as descobertas e evidências sobre ciências naturais eram mantidas. O acervo, que foi formado por mais de 2 séculos por meio de coletas, escavações, trocas, aquisições e doações, era dividido nos setores de geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia, biologia, arqueologia e etnologia. Além de ser uma das principais bases de estudo e armazenamento de dados de pesquisas científicas, possui uma das maiores bibliotecas especializadas em ciências naturais do Brasil, com mais de 470 mil volumes. Enfim, o foco deve se manter no descaso e o fortíssimo sucateamento pelo qual a instituição passava. A tragédia apenas reflete muito do que o governo brasileiro vem fazendo em relação ao seu patrimônio histórico. Mas não só isso. Reflete também a imensa despreocupação com a ciência e a cultura brasileira. O Brasil, como um todo, está passando por um período muito obscuro. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o investimento que o museu deveria receber anualmente para manter todo o acervo. Desde 2015, o museu já passava por uma situação crítica em relação à verba recebida, o que fez com que o museu fechasse suas portas. No mesmo ano, a falta de manutenção resultou numa infestação de cupins, que atacaram diversas peças em exposição. Em 2016, mantiveram-se as condições precárias, e em diversas ocasiões o museu precisou ser fechado. Em 2017, a situação levou o museu a fazer uma vaquinha online, para levantar dinheiro e reabrir uma importantíssima sala de acervo, onde ficava o Machacalisaurus, o dino prata, primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil, com esqueleto de 13 metros de comprimento. A base de madeira que sustentava o dinossauro foi quase destruída por cupins, o que fez com que o fóssil fosse desmontado e guardado em caixas. Além do dino prata, o museu possuía outros tesouros arqueológicos e paleológicos, como o crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas, trono do rei Daomé, presente dado por um rei africano a Dom João VI e um dos primeiros itens do acervo do museu, Bendegó, meteorito de 5 toneladas, que é o maior já encontrado no Brasil, um dos poucos itens que ficaram intactos após o incêndio, múmias e objetos egípcios raros comprados por Dom Pedro I e Dom Pedro II, que formavam a maior coleção egípcia da América Latina. E abrigava também uma coleção de 5 milhões de insetos em seu acervo, uma das maiores coleções entomológicas da América Latina, com centenas de fósseis e holótipos, que são representantes originais da espécie que devem ficar em coleções, para ser a base de identificação daquela espécie. Administrado pela UFRJ desde 1946, o museu era um dos principais locais de armazenamento de dados de pesquisas feitas não só pelos próprios pesquisadores da UFRJ, mas por diversos pesquisadores brasileiros. A verba anual necessária para a manutenção do museu era de 550 mil, porém, em 2015, por exemplo, o museu recebeu apenas 60% desse valor. Só a título de comparação, esse valor é menor que o gasto anual com o juiz do Supremo Tribunal Federal. Em 10 anos, apenas 4,6 milhões foram investidos no prédio do Museu Nacional, patrimônio que abrigava parte da história do Brasil. No mesmo período, foi gasto mais de R$ 1 bilhão com a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014.
Como se não bastasse, descobrimos que o orçamento para lavar carros de deputados é quase 3 vezes maior que o do Museu Nacional. Considerando essas e outras prioridades urgentes do governo brasileiro, realmente não sobrava muito para o museu. Então, vamos aprofundar mais um pouco no caso. Devido aos problemas de manutenção, os detectores de fumaça do museu não estavam funcionando. Se estivessem, o corpo de bombeiros teria chegado mais cedo, antes do fogo se alastrar muito, e quem sabe, o desastre poderia ter sido evitado. Quando o incêndio começou, era domingo à noite, e não havia, no local, pessoas treinadas a agir em situações de incêndio, a chamada brigada de incêndio. O incêndio parece ter começado na parte de trás do museu e no segundo andar, o que acarretou na demora do fogo ser percebido pelos 4 vigias presentes no local. Sim, existiam apenas 4 vigias responsáveis por esse local gigantesco. Além de utilizar água carregada pelos veículos, os bombeiros contavam com a água de 2 hidrantes próximos. Seria uma pena se eles estivessem sem carga para bombear a água. Mais veículos com água tiveram que chegar ao local, e a água do lago perto do museu teve que ser bombeada para apagar o fogo. Isso causou um atraso de pelo menos meia hora no combate ao fogo. A causa do incêndio deve demorar mais algum tempo para ser identificada, visto que as investigações só podem começar quando o corpo de bombeiros deixar o lugar. Deu para entender que a situação era crítica e o museu estava sendo cada vez mais deixado de lado. Para tentar amenizar a gravidade da situação, a famosa medida paliativa, o ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou no dia 3 de setembro que 10 milhões de reais seriam repassados à UFRJ para a recuperação do patrimônio e na investigação das causas que levaram ao incêndio do Museu Nacional. A demanda de dinheiro anual necessária para manter o museu era muito menor que esse valor, e nem assim ela era atendida. Esse dinheiro todo que vai ser repassado, só agora, não é capaz de recuperar certas peças do acervo. Não há outra Luzia. Não há outro trono de Daomé. Havia insetos não catalogados de espécies a serem descritas que se perderam. De algumas peças só restam fotos como lembrança. De outros, nem isso. Alguns insetos da coleção só existiam lá, alguns fósseis e itens de cultura indígena e africana. Itens da identidade do nosso povo, de nossos ancestrais, destruídos por descuido, por descaso. Não é à toa que, mesmo sem feridos ou mortos, muitas pessoas permanecem de luto. Esse desastre é só a ponta do iceberg, e outras coisas que já vinham acontecendo uns anos atrás demonstraram como a situação do Brasil é complicada. Aprovada em 2016 pelo governo Temer, entrando em vigor em 2017, a PEC 241, que impõe um teto de gastos, que tem como objetivo evitar que o gasto público federal cresça mais que a inflação, comprova que a situação brasileira no âmbito da educação, saúde e investimentos públicos, em geral, não é uma demanda urgente para o governo. Implementado como uma medida que segura os gastos, essa ação também segura investimentos, como os do museu, que poderia ter mudado muito o rumo dessa história. Lembrando que dia 2 de agosto desse ano, anunciou-se um corte geral das bolsas do programa de pós-graduação da CAPES, o que repercutiu muito, e muitos estudiosos analisaram não só o impacto na educação, mas também em muitos outros setores. Alguns dias depois, o mesmo ministro da Educação já citado disse que não haveria mais o corte, o que deixa muita dúvida no ar. Esse caso abre portas para muitos questionamentos, principalmente sobre a privatização de instituições públicas, como universidades. Portanto, como conclusão, podemos entender que o Brasil passa por uma situação de caos e descontrole, onde o período de eleições presidenciais parece ser só mais uma forma de desviar as atenções do real foco da sociedade brasileira, e mais uma vez, tornar a população alvo de uma manipulação abusiva e extremamente injusta. A tragédia do museu apenas nos mostra para onde caminha o Brasil e quais as prioridades que os governantes do poder colocam em pauta. A população, em sua maioria, e todos os seus direitos, não são o foco das políticas atuais, e as medidas que aparecem aos montes apenas mascaram o sucateamento de serviços públicos, como na educação e na saúde. Que esse evento marque o Brasil, e seja algo que mude a concepção dos brasileiros sobre o cenário do país. Que a população nunca esqueça da importância da cultura e da ciência, e que, no mínimo, a garantia de um serviço público de qualidade deve ser mantida.